A Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Glória a Deus. Marcos capítulo 3, versículo 1 a 6. Posso ler? Quero cumprimentar o povo lindo da internet, não havia cumprimentado ainda, e falar aquele fala de sempre, né? Fique atento na telinha aí do computador, do celular, e você que está em casa, eu sei que tem uns que estão sempre aí com a gente e não pode estar por conta de força maior. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Marcos 3, versículo 1 diz assim: De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha as suas mãos ressequidas. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E Jesus disse ao homem da mão ressequida: Venha para o meio. Então lhes perguntou: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Disse ao homem: Estende a mão. Estendeu a mão e lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e como lhe tirariam a vida. Deus, é a tua palavra, é a porção, Deus, de hoje. Eu peço em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, falar fortemente, Deus, aos nossos corações, ao coração dos seus filhos e filhas que estão aqui, como o Senhor falou fortemente ao meu coração. E que nós possamos, Deus, sair daqui melhor do que entramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o nosso Jesus, que definitivamente ele não seguiria os fariseus, os hipócritas e os religiosos. E eu quero ser muito direto. E eu quero, antes de dar a introdução, falar o seguinte: eu e você não nascemos para não sermos relevantes. Eu e você nascemos para sermos relevantes. E relevantes não quer dizer aparecido, atrevido, amostrado, metido. Não. Relevância é fazer diferença. Você na faculdade, você não é mais um. Você na igreja, claro que você não é mais um. Nós fomos chamados a fazer diferença. Tenho aí uma gíria que diz assim: siga-me os bons. Eu digo para você, siga o bom. Não siga o dom. Pode seguir eu. Quando eu vou falar para você assim, não me siga mais, não siga. Hoje você pode seguir, porque eu estou seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, que seguiu o exemplo de Cristo. Então pode seguir. Mas não siga o dom, siga o bom. O bom é Deus. Siga o mestre é Jesus. Quer passar de ano? Fica lado a lado com o mestre. Quer sair do anonimato e fazer diferença? Fique com o bom. E você vai ver o que vai acontecer. Jesus era o melhor. Só que, porém, contudo, Veri, e todavia, ele contradizia aquilo que a época, que a tradição judaica
falava. Jesus, ele era o melhor, mas ele chama para compor o seu apostolado, ele chama um coletor de impostos. Jesus, se acredita que ele andou com pecadores, comeu com pecadores, falou com prostituta. Jesus ainda foi perguntado pelos publicanos por que os seus discípulos não jejuam. Gente, esse Jesus Batutinha, esse Jesus, ele é demais. Ninguém lembra do Batutinha, né, gente? Batutinha, a Maria de Fátima lembra do Batutinha. Tinha o manda-chuva. O Batutinha era um integrante do manda-chuva, fazia parte lá. Batutinha. E Jesus, ele é o cara. Olha a resposta dele em Marcos. Volta um pouquinho a Bíblia. Marcos 2. Marcos 2. 18. Gente, se você não tiver sofrimento na tua vida, se estiver precisando de alguém para te ajudar a sofrer, eu te apresento o meu ortodontista. Ele é muito gente boa. Eu lembro dele a cada minuto da minha vida. Marcos 2, 18 e 19. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para um casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Gente, essa resposta de Jesus foi fenomenal. Na verdade, Jesus sempre respondia de forma fenomenal. Ele era o melhor. Jesus, ele entra na igreja, a sinagoga, centro de ensinamento da lei, local de adoração pública. Jesus, ele entra nessa igreja. E a Bíblia fala, do texto que nós lemos, de um homem que ele era invisível. Por que eu digo que esse homem era invisível? Porque a Bíblia fala que ele tinha a sua mão ressequida. Gente, culturalmente falando, alguém com um defeito ou com uma deficiência de nascença ou adquirida por conta de uma doença, qual era a tradição judaica? Onde ficavam os leprosos? Os leprosos ficavam na vila dos leprosos. Onde os cegos ficavam? Os cegos ficavam à beira do caminho. Onde ficavam os enfermos e coxos? Ficava ao lado de uma esperança vazia chamada Tanque de Betesda. O judeu, ele não trabalhava bem com a enfermidade. A enfermidade, seja ela de qualquer tipo, ela era tida como um peso, como um pecado, e essas pessoas não poderiam estar no convívio com as outras. E esse homem da mão ressequida, ele estava, sabe aonde, gente? Que loucura! Ele estava na igreja, mas na igreja, na sinagoga, não poderia estar o enfermo, não poderia estar a prostituta, não poderia estar o coxo, não poderia estar o leproso, porque na igreja, na sinagoga, na lei dos religiosos, isso não podia ocorrer. Nós clamamos
Se você olhar aqui para a nossa igreja, o quanto ela está iluminada, o quanto ela está clara. Se você olhar lá para fora, você vai perceber que a coisa inverteu. Aqui era escuro, ali era claro. Quantas vezes eu vi o Bulbir brilhando, quantas vezes eu vi a rua brilhando mais do que a nossa igreja. Hoje inverteu, aqui está muito iluminado. Gente, eu quero as prostitutas. Eu quero os enfermos, eu quero os coxos, eu quero os cegos, eu quero aqueles que ninguém quer nas suas igrejas. Porque é estes o que Jesus e a quem Jesus quer restaurar. Esse homem era desprezado, simplesmente porque ele era enfermo. E sinagoga, igreja, não é lugar de enfermo. Meu Deus, Clóvis, aqui é lugar de amor. Hélio, se eu fosse cantar uma música para você, eu ia cantar, não, essa eu não posso cantar. Eu ia cantar, eu também não posso cantar essa. Eu ia cantar uma música de amor para você, como se fosse casamento. Gente, eu amei o Hélio. Eu cuidei do Hélio, eu monitorei o Hélio. O Flávio, gente, Flávio, Deus me livre e guarde, eu vou editar esse culto de hoje, eu tenho que cortar alguma parte. Porque o dano vai ser muito grande. Para mim não, eu sei que se vire. O problema é meu, eu dou para quem eu quiser, então ele é seu. Eu dou o nome que for. Ter o Flávio, gente, meu Deus, não existe nada de anormal para o pastor de vocês. Não existe. Eu faço aquilo que teria que ser obrigação de toda igreja. Aqui é lugar de amar. E eu vou dizer para vocês, aqui tem se amado. Aqui tem se amado. Eu tenho percebido o amor, eu tenho percebido o carinho, eu tenho percebido as mãos dadas, eu tenho percebido a igreja se movimentando, eu tenho percebido as pessoas interessadas e preocupadas e olhando aquele que está faltando, aquele que está passando por dificuldade. E como eu recebo ligações, toques. Pastor, está sabendo? Graças a Deus, né? Eu estou sabendo, né? Pela misericórdia de Deus, né? Porque eu estou aí atento ao processo, né? E diga-se de passagem, uma coisa que eu não sou é desatento, né? Chega até passar dos limites. Mas eu percebo uma igreja amorosa. Gente, uma igreja hoje mesmo nós tivemos uma festa de batismo mais acanhada. Porque eu sei que festa de batismo para nós é com família, com comida, com junta panela, com festança, com convidado, com mais de 100 pessoas. Mesmo assim, nós estamos hoje em 37 pessoas. Gente, nós tivemos 10 batizando, e entre profissão de fé e batizando, 10 pessoas. Nós tínhamos 37 pessoas na casa da Marlene. Imagina se eu convidasse a igreja. Gente, não ia caber na casa da Marlene. Mas nós vamos ter tempo, ou aqui ou na glória, de festar, de fazer festa, de tirar o atraso. Igreja é lugar de amor. É muito provável que esse homem escondia a sua mão. Esse homem estava no meio da sinagoga. Será que ele ficava com a mão no bolso? Quem você já percebeu que tinha uma certa deficiência? Por conta de um acidente ou por conta de uma enfermidade, o que for. E geralmente fica com a mão no bolso, ou fica com o braço cruzado, ou disfarça com uma luva, com uma mão que não é a dele. Quantas pessoas? Uma pessoa com a perna um pouquinho mais curta que a outra. Ela faz tudo para não sair andando, para que ninguém perceba. E esse homem, com certeza, ele viveu escondido. E muitas vezes, quando eram feitas orações de mostrar aquilo que precisava ser curado, talvez ele mostrasse a mão boa dele. Não diferente de mim e de você. Quantas oportunidades, Igor, nós tivemos de usar este altar para mostrar nossa mão ressequida, para mostrar o nosso coração machucado, para colocar nesse altar o nosso vício, o nosso pecado,
aquilo que faz separação entre nós e Deus. Quantas vezes na igreja nós nos escondemos por vergonha, porque nós não sabemos qual será a reação das pessoas, e você tem que ter receio mesmo. Porque se você fizer 100 coisas boas e uma ruim, pode ter certeza que você vai apanhar e vão se esquecer das 100 coisas boas, das 99 coisas boas que você fez. Com certeza. Mas essa igreja tem mudado. Essa igreja, nós temos ensinado que o pecado, ele não tem que ser amado e ele tem que ser repelido, tem que ser expulso. Mas o pecador, ele tem que ser abraçado, tem que ser cuidado, tem que ser zelado. O enfermo tem que ter lugar nessa igreja. Gente, eu sonho com essa igreja quando nós tivermos aqui menos algumas cadeiras, algumas coisas acontecendo, e aqui vai ter um local para cadeirante. Uma igreja com um altar acessível. Uma igreja que as pessoas consigam acessar. Que um cego consiga encontrar. Que o surdo consiga entrar. Que nós tenhamos aqui, dentre os jovens, homens e mulheres que venham querer falar em libras, aprender, cantar em gestos, na linguagem dos surdos. Eu sonho com isso. Por que o surdo não vem para cá? Porque o surdo é uma comunidade, ele não tem como vir para cá se ele não vai ter como ouvir. Ele precisa que alguém fale. Se tiver uma pessoa aqui à minha esquerda ou à minha direita falando com um surdo, ele vai ver na internet e falar assim: aquela igreja tem espaço para mim. O cego, ele vai saber que essa igreja tem lugar para ele quando nós colocarmos um piso tátil para ele perceber que aqui é uma igreja. A igreja vai ser acessível quando perceber que aqui não se bate em pecador, não se bate em enfermo, pois amamos os enfermos, amamos os pecadores, mas repelimos o pecado. Mas Jesus, ele era demais, né? Literalmente, ele pega esse homem, Sueli, e põe no centro das atenções, Lena. Não podia ter chamado ele num cantinho, não podia porque é o Batutinha. Não podia porque é Jesus. Se fosse outro, chamaria num canto, discretamente. Não, mas Jesus não. Jesus vê lá a mulher do fluxo de sangue, relando na orla de Jesus. Jesus para e pergunta: quem me tocou? Alguém me tocou. Aquela mulher começou a se esconder. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela já venceu a barreira de ser mulher. Ela venceu a barreira de estar considerada imunda, porque era uma enferma, não poderia estar no período das regras, e ela tinha um problema há muito tempo que ela lutava contra esse problema, ela não poderia estar, porque ela era tratada como imunda. E ela não só está no meio do povo e não poderia estar, ainda toca em um homem. Isso é time. Isso é time, isso é tempo, isso é momento certo. Gente, essa mulher inaugurou um tempo, Alan. Ninguém havia tocado na veste de Jesus. Essa mulher estreou o milagre de tocar nas vestes de Jesus. Ninguém havia tocado, nunca havia acontecido isso. Por isso que Jesus ficou pasmo com aquela situação. Alguém me tocou. Gente, por que Jesus fez isso com essa mulher? Porque é Jesus. Jesus expõe, não para que a pessoa seja exposta, mas que a pessoa seja livre e liberta. Enquanto pessoas falam mal e querem denegrir a tua imagem, querem prejudicar e usar aquela informação contra você, Jesus expunha, mas expunha para curar. Aquela mulher já havia passado por muitos médicos. A mulher do fluxo de sangue já não tinha mais o que fazer. O que Jesus fez com ela? Fez que ela não precisasse cumprir a lei judaica que não queria o imundo dentro da igreja. E disse: a tua fé, mulher, te curou. Vai em paz. Ele tinha testemunha ao redor, e ele fez isso para que ela não precisasse mostrar a sua vergonha para os mestres da lei. E Jesus já disse: está curado.
Aí, se não bastasse, Jesus pega esse homem que a gente está falando dele, da mão ressequida, tira o homem do meio da multidão e põe o homem no centro das atenções. Todo mundo olha para ele. Todo mundo olha para ele, todo mundo olha para Jesus e começam a razoar o que vão fazer, vai curar no sábado, e Jesus vem e lança a exortação. E esse homem ainda não tinha atentado que diante dele estava aquele que poderia curar todo tipo de enfermidade. E aí Jesus diz para esse homem: estenda a sua mão. E quando ele já não precisava mais esconder aquela mão, já estava exposto diante da sinagoga daqueles que não queriam o enfermo, não queriam o cego, não queriam o coxo, não queriam a prostituta. Ele estava no centro das atenções, todo mundo olhando para ele. Ele estende a mão e ele é curado. Todos ficam pasmos. Jesus, ele reintegra todos no corpo. Seguir a Jesus é ter acesso novo às vias principais. Seguir Jesus é sair da guia da injustiça. Seguir Jesus é andar na contramão da via e participar das festas mais importantes e principais, pois Jesus reintegra o cidadão na cidade. O direito de ir e vir, o direito de participar, de abraçar uma família, de voltar ao convívio familiar, de poder trabalhar para o seu sustento, de não precisar mais se esconder atrás de uma enfermidade. Jesus, ele faz isso. Nele, Jesus muda a sorte. Jesus muda a identidade. Jesus dá nova oportunidade, Hélio. Alan, até para você, filho. Deus tem essa oportunidade. Quero concluir. Quero concluir e não quero me alongar. Várias vezes na nossa vida, Deus pergunta: o que você tem para me mostrar? Quantas vezes eu, nesses 4 anos, ministrei, e a maioria deles, eu fiz um apelo. E esse apelo era em cima da edificação, em cima da exortação. E quantas vezes você veio para esse altar ou ficou sentado no seu banco, mas quantas vezes você não aproveitou a presença daquele que quer saber o que você tem escondido? Deixa eu ver essa mão ressequida. Deixa eu ver essa lepra. Deixa eu ver esse pecado. Deixa eu ver esse coração injustiçado. Esse coração que não se entrega mais ao amor, que não permite mais que exista o convívio de amizade, porque você está desapontado com o ser humano. Você não acredita mais no ser humano, você não acredita mais em você. Você tem vivido sem perceber e se escondido atrás de uma depressão, atrás de uma luta que só você sabe o quanto você tem sofrido. Nesta noite, esse Jesus que põe um homem da mão ressequida no centro, ele diz para você o que você tem escondido e precisa hoje colocar as abertas e dizer: é isto aqui o meu problema, minha fase é essa, eu preciso ser curado, eu preciso sair daqui sem essa enfermidade, eu preciso ser renovado. E eu quero dizer para você que hoje é essa noite. Hoje é essa noite que Jesus te traz aqui, Bruna, para restaurar o teu ministério. Se você perceber, nós não temos um baixista aqui, você sabe tocar um baixo. Você é um talento que Deus trouxe, Deus quer te restaurar. Você saiu de um altar, Deus vai te colocar em outro altar. Basta você falar: eu não quero mais viver as mesmas coisas, as mesmas regras, os mesmos trilhos. Eu vou acertar tudo que tem para acertar. E se não quiser acertar, eu vou sozinho, vou tocar o barco. Aí o Felipe dança. Você nunca pensou nisso, né, Felipe? Segura agora, vou mostrar o áudio que você mandou para mim. Você nunca pensou nisso, né?
A Bruna é do altar. E ela precisa estar sem débito nenhum para voltar para esse altar. E Deus vai fazer isso. E eu vou ouvir falar de vocês. Hoje o Deus de restauração está nesse lugar. O Deus que diz assim: mulher, você vai voltar a amar. Você vai voltar a acreditar, porque não é todo homem que é 99% bom e 1% vagabundo. Tem ainda homem que vale a pena, tem ainda mulher que vale a pena, existe igreja que vale a pena, tem pessoas sérias por aí, tem mais gente séria do que gente que não é séria. E hoje o homem mais sério, o Deus mais sério, o único Deus, diz através desse rádio transmissor para mim e para você nessa noite: não é o fim da linha, é o começo de uma nova história. Não é onde você não tem mais como gritar, como gemer, não precisa mais. Deus já te viu, Ele já te chamou no centro. É tempo de você mostrar a mão ressequida e receber a vitória. Talvez você já teve muita chance de mostrar sua mazela, dor, vício, pecado, e não mostrou. Mas hoje é o dia da inclusão espiritual. Hoje é o dia que nós vamos colocar como um dia especial na Igreja Metodista em Campo Mourão. 5 de dezembro é o dia da inclusão. 6 de dezembro é o dia da inclusão de novo. 7 de dezembro, o dia da inclusão de novo. Dia 8 também vai ser o dia da inclusão. Enquanto houver a segunda batida do coração, é tempo de recomeçar. E recomeçar é bom. Recomeçar direito é melhor ainda. A Marlene pregava aqui na quarta-feira, gente, não falta nas quartas-feiras. Quarta-feira tem sido um momento extraordinário. A Marlene, diante de tudo que ela pregou aqui para a gente na quarta-feira, ela falou algumas coisas que foram assim fundamentais. Ela disse que nós temos que ter uma vida concretada na presença do Senhor. Mas ela não disse que nós temos que ter uma vida apenas concretada na presença do Senhor. Temos que ter uma vida no prumo e alinhada. Esta porta que você vê ali, ó, foi colocada 7 horas da noite, quebrada às 6:30 da tarde e colocada ali 8 horas da noite. Os pedreiros não tinham um prumo na mão, não tinham uma linha na mão. A porta abre e fecha, mas eu sei que ela está desalinhada e eu sei que ela está fora do prumo. Está concretada, não mexe. Coluna, cimento forte, areia. O Ronaldo sabe quanto custou, porque ele trouxe areia nas costas. Porque 8:30 da noite ele falou assim: eu preciso de areia, eu preciso de cimento, eu preciso terminar essa porta. Foi concretada, mas não alinhada e não no prumo. Nós precisamos disso. E essa noite, e todas as outras que Deus nos presentear, é tempo de restauração, dia da inclusão. Versículo 3 que nós lemos: levanta e vem para o meio. Hoje nós tivemos batismo e assunção de fé. Tivemos aqui também as crianças. Qual que é a ideia? Deixei um homem que eu não sabia o que ia falar no microfone. Vocês sabem que não é todo mundo que pega esse microfone. Mas movido pelo Espírito Santo, eu fiz, e valeu a pena. Porque o relato do Flávio é relato para abalar o inferno. Quem teve ouvidos, ouviu o que esse homem falou. E é algo extraordinário. É algo extraordinário. Deus tem algo para mim e para você. E eu estava dizendo da inclusão. Eu ia voltar para o papel ali. Tivemos batismo hoje. Tivemos as crianças. E agora vamos ter a ceia. Gente, a ceia é o maior exemplo da inclusão que nós podemos ter. A ceia é o momento que nós, sem merecimento algum, podemos participar de um memorial desse, que não era para mim e para você. Jesus não veio para mim e para você, mas Ele nos presenteia com essa graça e nós somos alcançados. Talvez a única coisa, Natália, que você queria na vida era ser amada. E aqui, filha, você vai ser amada sem interesse.
Aqui você vai ser amada sem tomar lá da cá. Aqui você vai ser amada sem precisar oferecer absolutamente nada. Apenas o teu querer em adorar esse Deus maravilhoso. E você é bem-vinda. E você aqui vai ser uma pessoa amada, porque você é inclusa nesse meio. E nós vamos te amar, nós vamos cuidar das suas filhas, vamos cuidar do teu filho que está chegando. Você faz parte desse corpo. Você é amada. Juranda. Até você, Du, Fátima, Veri, Fer, Luquinha, você faz parte do corpo. Alan, você não é mais aquele cachorro purguento. Tem carrapato? Tem. Tem berne? Tem. Não está a coisa mais cheirosa do mundo ainda? Não. Mas você tem gente que você pertence. Você pertence ao povo do coração aquecido. Você foi restaurado. O teu passado vai servir só de experiência. O meu e o teu passado só de experiência. O Elião é um novo homem. O ontem para ele já acabou, graças a Deus. Hoje é o hoje. E amanhã, amanhã. E é um dia após o outro. Você faz parte, Hélio. Vê a alegria da Giovana? Vê a alegria da Rosilene? Meu Pai do céu. Você está cercado de mulheres que te querem bem. E dessa igreja que diz, você pertence. Seu Cido, o Senhor pertence, meu amor. O Senhor tem um nome, tem um sobrenome. O Senhor tem um rótulo, uma marca no seu peito. O Senhor tem a marca da promessa. O Senhor pertence, seu Cido. O Senhor faz parte. Ivonete. Uau! A Ivonete me ouve, gente. A Ivonete me ouve. E eu louvo a Deus, Ivonete, pela tua vida. Eu louvo a Deus por aquilo que Deus vai fazer na tua família de uma forma integral. E a tua família é muito grande, porque tem um lado do teu lado, tem um lado do lado do Alessio, tem muita gente. E Deus vai transformar de uma forma extraordinária. Eu e você podemos dizer, eu pertenço. E se não se sentia pertencendo, hoje é o dia internacional da inclusão espiritual. Que Deus nos abençoe. Vamos para a ceia? Ô glória, deixa eu pôr a minha máscara. Vou tomar uma aguinha antes. Ministério de Música, por favor. Glória a Deus. Eu quero convidar o Flávio e a Rose para estar comigo. Glória a Deus. Aleluia. Pode subir aqui. Glória a Deus. Pode vir aqui, meu amor, de frente para o povo. Você acha que você veio com esse cabelo bonito, com essa maquiagem bonita? Está maquiada? Ou você é bonita assim mesmo? Oh, Jesus. À toa? Não, Deus tem algo para fazer. Irmãos e irmãs, se a ceia não for para isso, nós temos que rever a nossa visão de igreja. Os de mão ressequidas merecem estar aqui. Os coxos, os cegos, os homossexuais, as prostitutas, todos aqueles que possam ter qualquer tipo de diferenciação aqui, na Igreja Internacional da Inclusão, Cristo diz, você pode pertencer. Aqui você vai ser amado, aqui você vai ser amada, aqui você vai ser cuidado, aqui você vai ser cuidado.